falar com seus pais, falar com a sua mãe, a sua avó, conhecer as suas histórias. Esse aqui é o primeiro encontro, é um encontro muito especial, porque é o primeiro encontro que eu tô tendo com a minha mãe, online, para um projeto que a gente tá tirando do papel, ou tirando da ideia, que nunca foi para o papel, só ficou na ideia, que é na verdade, minha mãe sempre quis escrever um livro, eu não sei se isso aqui vai virar um livro qualquer dia, mas o mais importante é a gente ter isso documentado, essas histórias de família. Talvez muita gente nas próprias famílias não conheçam. A gente inspira algumas pessoas a conversar com os pais sobre o passado, sobre como é que a vida aconteceu, como é que a gente chegou nesse mundo, né. Acho que é isso. Aí minha mãe pode se apresentar também. Primeiro de tudo, eu sou Verônica, tenho 46 anos, mãe da Alexia, que pode ser que algum dia ela apareça por aqui, talvez, se ela quiser, irmã da Adriana, que também pode ser que um dia apareça por aqui, não sei. E é isso. E agora talvez minha mãe se apresente também. Então, eu sou a Clarissa Ruth, então, para a família, para os mais íntimos, para os mais antigos, eu sou Ruth. Para os mais recentes, eu sou Clarissa. Tenho 76 anos, sou mãe da Verônica, mãe da Adriana, avó da Alexia, mãe-vó, né? Porque eu ajudei a criar. E eu acho que tem tudo para virar um livro, sim, porque eu já comecei a escrever, já está começado. Só que eu acho muito difícil puxar pela memória as coisas que eu deveria contar no livro, então, para mim, facilita muito assim, o que a gente está pretendendo fazer, que é assim, entrevista. Então, a Verônica me pergunta e eu respondo o que eu puder. Eu não tenho muitas lembranças. Meu pai era muito mais velho que eu, ele tinha quase 50 anos quando eu nasci. Ele era o filho mais novo de 11 irmãos. Aí, ao longo da história, eu vou contando o que aconteceu, o porquê disso tudo. Então, é Muito isso. legal. Eu acho que esse projeto tem tudo para dar muito certo. Ai, que legal, que legal. Eu tô empolgada. Então, como esse é o nosso primeiro dia, primeiro encontro, é muito legal. Ela vai começar falando do pai dela, que eu acho que é uma lembrança muito importante. E aí você pode começar, Muti, falar de como é que era o teu pai, um avô que eu não conheci. Eu também não conheci os meus avós. Aliás, eu conheci um, que era o pai da minha mãe. Eu conheci muito pouco, ele já estava muito no fim da vida quando eu o conheci. E ele era pianista e eu queria muito que ele tocasse piano para mim, só que ele tocou piano pela última vez um dia antes de eu conhecê-lo. Ele nunca me atendeu e eu nunca perdoei, porque eu era a única da família que se interessava pela arte dele. Ele morava em Montevidéu e eu fui para lá com a minha mãe quando eu tinha 13 anos e a gente ficou pouco tempo lá, porque minha mãe percebeu que meu avô estava no fim da vida e ela não queria ficar com ele até o fim. Então, nós viemos embora antes. E eu nunca vi ele tocar. E eu queria o piano dele para mim. Mas a minha tia, em vez de dar o piano para mim, embora ela tivesse posses, ela decidiu vender o piano. Então, eu fiquei sem o piano. E sem a lembrança de ver meu avô tocando. É, Então, esse era o avô por parte de mãe. O avô por parte de pai eu não conheci. O meu pai nasceu em 1898. O nome dele era Martin Lianda. Ou seja, ele é do século retrasado. nossa, nossa, Ele tinha, impressionante. ele tinha idade para ser meu avô, porque quando eu nasci, ele tinha 49 anos. Então, realmente tinha uma geração no meio. Minha mãe era muito mais nova que ele. Quando eu nasci, minha mãe tinha 32. Então, a diferença de idade deles era muito grande, era 17 anos. Então, realmente tinha uma geração no meio. Ele era alemão, nascido perto de Berlim, criado em Berlim. Ele estava se preparando nos anos 10, né, 1910, na década de 10. Ele estava se preparando para as Olimpíadas. Ele era um atleta
e a especialidade dele eram as argolas, na ginástica olímpica. Só que não teve Olimpíada, teve guerra. Então, em vez de ir para as Olimpíadas, ele foi para a guerra. E quando ele voltou da guerra, ele foi prisioneiro de guerra na Inglaterra, foi quando ele aprendeu inglês. E ele sempre dizia que ele foi muito bem tratado, embora fosse prisioneiro de guerra. Eles trataram ele muito bem. E quando ele voltou, o pai dele já tinha morrido. Ele tinha 17 anos. Então, eu não sei absolutamente nada do meu avô. Eu sei que ele teve 11 filhos, ele foi casado 2 vezes, teve 2 filhos com a primeira esposa e 9 com a segunda. E o meu pai era o caçula de todo esse monte de filho. Agora, imagina a distância. Ele era o mais novo e, quando eu nasci, ele já tinha 49 anos. Então, era uma distância muito grande. E Você não conheceu desses, seus tios, não conheci nenhum deles. ah, Não, eu conheci 2 tias, tá? anos mais tarde. Quando eu fui para a Inglaterra, aí eu conheci a minha tia Lucy e a tia Uhum, Reide. tá. Inclusive, a sua prima, Regina, tem o nome das 2 tias, Regina Lúcia. Ah, é verdade. Era em homenagem a essas 2 tias. Ah, não sabia. É sim, exato. Eu sei um tiquinho que ele era mulherengo, porque eu achei nos meus papéis aqui um diário dele. Ele só fala de menina, Não pode ler Diário dos das Outros. meninas que ele quer conquistar. Mas eu não sei se isso influenciou para ele se tornar uma pessoa muito amarga, muito séria, mas ele tinha um lado humorístico também. Ele tinha um humor seco, sarcástico, sabe? Ele sabia Uhum. fazer uma brincadeira e deixar a gente na dúvida se ele estava brincando ou falando sério. Então, tem um caso, por exemplo, de uma música que ele amava, sobretudo, que era um concerto de Paganini, e ele comprou um disco. É esse disco aqui, ó, tá aqui, ó, na minha mão. Olha que legal. Depois a gente coloca a música. Tá? E então, esse concerto é maravilhoso. E esses dias eu estou num grupo, a História da Música, e tocou justamente esse concerto. Eu falei, eu vou contar essa história para ver. O que que ele fez? Eu estava no colégio interno, e Uhum. ele todo dia ele tocava essa música. Então, quando eu cheguei um dia do colégio interno, eu fui abrir o armário onde ficavam os discos para pegar um disco para tocar, porque naquela época não tinha as facilidades que tem hoje, né? Estamos Era falando de assim, quando? estamos falando dos anos 60, Tá. Só anos para a gente 60. saber mais ou menos que época a gente está. Eu estudei no colégio interno de 56 Uhum. a 62. Então, Tá. foi nessa época. Nessa época era maravilhoso quando alguém tinha um tocadisco. E nós tínhamos um Telefunken. Aí eu fui abrir o armário onde ficavam os discos para pegar um disco para tocar. E o que, que aconteceu? Só tinha esse disco. Não tinha mais nenhum. Eu falei, o que aconteceu com os discos? Ele falou, pois é, a gente estava em dificuldade financeira, eu vendi todos os discos, só sobrou esse. Você não aguentava mais ouvir essa música. Então, esse era o meu pai. Ele tinha esse humor. Uhum. Claro que era brincadeira, né? Então, ele fazia essas coisas. O vô, como você falou, ele era alemão, estava em Berlim. Em algum momento ele veio para o Brasil. Eu acho que é Ele legal a gente nasceu, saber começar do começo, né? sim, Ah, ele nasceu numa cidadezinha chamada Pinne bei Posen, que eu acho que era Grande Berlim, mas ele foi criado em Berlim. E essa cidade, depois da Segunda Guerra, passou para a Polônia, passou a ser território polonês. Então, quando ele morreu, ele era polonês, sem saber. E eu descobri isso por um acaso, porque uma vez, quando eu fui renovar meu passaporte alemão, pediram a certidão de nascimento dele. Não, não foi assim. Eu não tinha a certidão de nascimento dele. Quem conseguiu essa certidão foi o meu primo John, que era filho de uma das irmãs do meu pai. Aliás, de todos esses filhos, só ficaram 4 netos,
que era o tio Beto, meu irmão, Aham. Uhum. eu e os dois filhos do John. Não, me enganei, desculpa. Ficaram o Beto e eu, e o John e a Úrsula, que eram filhos, os dois eram filhos de uma irmã do meu pai, que eu não sei se o nome dela era Anne. Quer dizer, de todos aqueles filhos, só ficaram 4 netos. Meu pai e minha mãe, não sei como eles se conheceram, nem quando. Eu sei que eles, quando eles saíram da Alemanha, eles já eram noivos. Por que eles saíram da Alemanha? Quando estourou a Segunda, não, antes de estourar a Segunda Guerra, quando o Hitler chegou no poder, como eles eram judeus, estavam sempre alertas, porque Hitler nunca deixou dúvida do ódio que ele tinha dos judeus. O meu pai, ele saiu da Alemanha em 1934, se não me engano. Ele queria vir para o Brasil. Eu tinha ouvido falar do Brasil, ele não sabia que se falava português aqui, ele não conseguiu visto para o Brasil, então ele conseguiu visto para o Paraguai. Então ele foi para o Paraguai, de navio. No navio ele começou a aprender espanhol. Quanto tempo Então, de viagem? Mais ou menos, você sabe? mais ou menos 30, 40 dias, não sei. Uou, bem mais devagar do que era, do Ah, que é sim, hoje. era muito mais devagar. Eu não Uhum. sei quanto tempo, mas ele sempre dizia que ele entrou no Brasil pela porta dos fundos. Mas o intuito dele era vir para o Brasil, especificamente para São Paulo. A minha mãe tinha uma irmã chamada Margot. Essa irmã dela estava estudando química, eu acho que na Polônia. Minha mãe não podia sair da Alemanha e deixar a família. Isso, ela não concebia isso. Ela mexeu todos os pauzinhos que ela pôde para tirar a família da Alemanha, só que ela tinha que esperar a volta da minha tia. Então, o meu avô, ele era um bancário, mas ele tinha um alto posto no banco, então ele ganhava bem. Ele estava muito bem de vida. Então, o meu avô, ele alugou um vagão inteiro de um trem lacrado para trazer a minha tia em segurança para a Alemanha. Onde ela estava? Ela estava, eu não lembro se era na Polônia, Tá, estudando, ou na tá. Polônia, ou na Hungria, eu não sei onde, não sei exatamente, 1936. 1930, mais ou menos 1936. Tá, pouquinho também antes da guerra. Tá. Sim, sim. E aí a minha tia chegou em segurança na Alemanha em 30 e... Não, isso já era mais para frente, já era mais para frente. Já era em 39, Bem pertinho da guerra. bem pertinho da guerra. E aí a minha mãe conseguiu tirar a família, que eram os pais dela, a irmã e ela, vieram para Montevidéu. Eles foram para Montevidéu porque muitos emigraram para o Uruguai, especificamente para Montevidéu. Lá tinha acolhida para fugitivos, né? Uhum. Aí ela foi para lá e eles ficaram num abrigo para fugitivos da Alemanha, judeus fugitivos, só que a minha mãe não se sentia bem de dormir naquele lugar. Então, ela e meu avô, ela era muito, muito ligada ao meu avô, muito mais do que a mãe dela. Os dois foram dormir na praia, simplesmente isso. Eles Ah, passaram a dormir na praia. Aí, depois que eles estavam bem instalados e tal, a minha mãe, que já era noiva do meu pai, nessa altura, meu pai já estava em São Paulo, já estava instalado, já estava morando aqui, já conhecia muitas pessoas, já estava trabalhando. Depois eu conto detalhes de como ele chegou e tudo. E aí a minha mãe se despediu da família e veio para cá, porque o compromisso dela era com meu pai, casar com ele e formar família. E a família dela nunca a perdoou, porque a família diz que ela os abandonou. Ela não então, abandonou, ela tirou vamos ele. parar por aqui. Vamos deixar o resto, o próximo capítulo dessa novela para o próximo vídeo. Acho muito legal conhecer a história. Acho muito legal. E então a gente continua no próximo vídeo. A gente vai tentar fazer uma coisa assim, contando histórias, Tá. ligando um vídeo no outro, se possível. Talvez Uhum. apareçam histórias que não são muito ligadas, mas tudo bem. Estamos aqui para Do meu pai tem bastante história engraçada para contar. Ah, legal.
Só para contextualizar, voltando um pouquinho à apresentação, só para o pessoal entender por que a gente está fazendo isso online e não um podcast, como está super na moda. Pelo fato de que eu estou na Alemanha e minha mãe está no Brasil. Então, isso também é uma forma de nos aproximar bastante. Que, graças a Deus, hoje, diferente da época deles, a gente tem a tecnologia, a internet, então isso aproxima demais e é super legal. E, nossa, tipo, dá para matar uma saudade. Claro que não é a mesma coisa que estar junto num podcast, tomando um Com café com bolo, como se certeza. faz muito aqui na Alemanha, ou uma cerveja no Brasil, mas é por Café causa com... disso. É por causa disso. Uhum. E, enfim, esse foi o primeiro vídeo. Você quer falar alguma coisa, Muti? Não, eu acho que vai dar muito certo, porque como somos nós, que somos muito próximas, né? Não tem coisas para esconder. Sim, E eu acho legal, sabe, desembrulhar esse novelo todo. Acho muito legal isso. muito Acho que você legal. teve Então, uma ideia muito boa. então ótimo. Então, paramos no ponto que meu avô veio para o Brasil, a minha avó deixou a família dela e também veio para o Brasil. E no próximo vídeo eu quero entender, eu não quero que você fale isso agora, por que é que o vô, o opa, né? Porque a gente é de família alemã, né? Todo mundo deve ter percebido que a gente é de origem alemã, então é o opa e a oma escolheram o Brasil, naquela época. Hoje em dia, o pessoal não conhece muito o Brasil. Próxima pergunta para o próximo vídeo. Por que o Brasil? Até o próximo vídeo. Deixa o like. Beijo, deixa o like, se inscreva, Exatamente. compartilhe. Isso aqui ainda vai ter muita história bacana, história de família. E esperamos que a gente inspire você a falar com seus pais, falar com a sua mãe, falar com seu pai, sua avó, conhecer as suas histórias. Que todo Aproveite, mundo tem um passado muito lindo. aproveite muito enquanto você tem seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios, seus primos, tudo que eu não tive. Exatamente. Aproveite enquanto você pode falar com eles. Esse é o recado de hoje. É isso aí, com certeza. Para quem assiste, para quem é da minha época, né, e assistia He-Man, o que você aprendeu na história de hoje? Aproveite quem ainda está aqui para contar a história. Um A beijo gente, a e até gente o aceita próximo vídeo. perguntas também. Oi? A gente aceita perguntas. Aceitamos perguntas. Pode escrever aqui embaixo. Se vocês têm perguntas, a gente vai respondendo. Beijo, E até o próximo vídeo. te amo. Te amo também.